Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Da Hora desta segunda-feira. Semana começando, bancada já formada, diversos assuntos e você confere tudo isso a partir de agora. A TV União não se responsabiliza por conceitos, falas e diálogos entre os convidados em debates nos programas veiculados na grade. A direção. É isso, da hora dessa segunda-feira se iniciando, bancada já formada, a gente, claro, entra nessa penúltima segunda-feira de 2023, penúltima semana também do ano, já tratando de um assunto muito batido aqui e, claro, já estamos com a bancada formada. Luciano Clever, tudo bem, Luciano? Como é que foi de final de semana? Olá, Gabriel, Feliz Natal, né? Já que tá lembrando. Semana de Natal. É isso, mas já Fim de é semana praticamente muito semana bom, de foi Natal, muito legal. né? Mais descansando, lendo, né? Não teve muita farra não, viu? É isso. Rochelle, como vai? Rochelle Roldão, tudo bem, Rochelle? Tranquilo, Gabriel, final de semana tranquilíssimo. E hoje com essa chuva, hein? Pra sair da cama. É ruim pra quem tem que trabalhar, né? E aí volta aquele assunto que a gente debateu, se eu não me engano, ou na sua última ou na sua penúltima vinda aqui, né, Luciano? Que é a quantidade de sinais, ou sem funcionar totalmente, ou só no sinal amarelo, como a gente fala, o sinal de alerta, piscando. Eu mesmo, vindo para cá, Domingos Olímpio, acho que uns 3 sinais ali da Domingos Olímpio sem funcionar, uns 3 cruzamentos. Dificulta muito, né, na segunda-feira de manhã. Cara, e o trânsito já é caótico, imagina aí com os semáforos queimados, hein? Eu me lembrei do programa, quando saindo à rua vi os sinais inoperantes, e me lembrei de você, porque eu comecei a conversar com o motorista do Uber, e disse, rapaz, eu até entendo negócio de roubo de cobre, mas se for só no local, mas todo canto... Nosso diretor está falando aqui que quando ele passou um pouco mais tarde do que eu, os sinais da Domingos Olímpio já estavam ok. Ou seja, pelo menos resolveram rápido. Bom, então deve ter resolvido, eu né? estava mais ou menos 8h40 para 9 horas, e o Uber me deu, eu perguntei, né, exatamente, e por onde é que você andou? Olha, onde eu andei? No centro, no bairro de Fátima, no Cocó, na Aldeota e aqui, Meireles, Dionísio Torres, sempre tem algum com sinal. Aí aquela história que ele imaginou, não, estão roubando muito fio de cobre. Não, cara, esse aqui deve ser fio de sal ou de açúcar, porque ele funciona no sol, mas quando chove, eles param de funcionar. Muito estranho, aquele remedinho pra azia, né? Sonrisal, não pode ver fio de sonrisal. Não pode ver uma chuva que... Efervesce. Efervescente. E a pergunta volta, né? O que é que a AMC faz com tanto dinheiro que ela arrecada e não consegue dar manutenção nos sinais? Aí eu perguntei para ele assim, e nessas horas não aparece um guardinha para ajudar no trânsito? Hoje né? eu vou ter que falar. Hoje tinha um guardinha. Hoje, quando eu passei na Domingos Olímpio, tinham guardas nos sinais que estavam... Que bom. Aí o cara do Uber ainda disse assim, olha, da AMC você não vê não, mas aqui acolá você vê da Via Livre, parece que é uma terceirizada. Talvez seja na Via Livre esse e que eu disse, vi não é hoje. só uma não, tem mais uma também. Que eu até brinquei assim, mas com tanto tal, como é que tem? Você sabe que tem que arrecadar, né? E diz que tem uma outra empresa que ele não sabe, que seriam 2 terceirizadas. Isso as conversa com o motorista do Uber. Por onde eu passei, não tinha. Eu não sei quem guardas, era, mas viu? os guardas estavam lá, ajudando realmente nesses sinais que estavam... É porque são tantos, queimados. eles não vão dar conta de ir em todos, Com certeza. E já que a gente está falando de chuva, antes da gente entrar no nosso assunto de política, hoje eu falei no nosso União News que vai começar uma obra na Heráclito Graça, acho que a avenida que o nível da água mais sobe aqui na nossa capital, Comentei em dias hoje de sobre chuva, vai iniciar. Para quem tem comércio no local ou mora ali na região, vai ter uma faixa que ainda vai dar para passar e Só quem que sabe, assim, né? O problema vai ser resolvido, Eu já acho né? que deveria ter começado antes, porque já está começando, né? As chuvas, já estão começando. Então, assim, já era para ter começado bem antes, já sabendo que na Heráclito Graça, com o Duque de Caxias, menos de fica 15 tudo dias para a alagado. gente iniciar período de chuva, né? Então, A Heráclito Graça... é isso que eu vi que está começando agora e já deveria ter começado.
É assim, se começar o programa, que começava nunca mais deu isso, né? E der a previsão do tempo, dizendo que de tarde vai chover, de manhã já está alagado na Heráclito Graça. Mas é verdade, parece que os bueiros não dão conta. Porque foi feito em cima de um riacho. E aí... Não que outras ruas não tenham sido também. Muita coisa em Fortaleza foi em cima de lagoas, né? Lagoas e riachos. Mas alaga muito por conta disso. Realmente a água sobe a níveis assustadores. Se você pegar a parada de ônibus... Os bueiros também... Culpa da população também, não, os bueiros não fazem nada, né? O povo, a população aqui entope os bueiros que serviriam para drenar as águas. Aí quando chega chuva, né? Qualquer chuva, porque alaga. Eu até conversava com um dos nossos convidados que fazia parte aqui da bancada, o João Mota. A gente está aqui, claro, para criticar quando tem que ser criticado, mas para falar quando tem que ser falado. Na minha concepção, não sei se os amigos da bancada concordam, um dos serviços que melhor funciona aqui na capital é o de coleta de lixo. Não sei se vocês concordam. Pode haver agora, superfaturamento, outras coisas, mas não é o caso. Né? Mas as pessoas sabem. Lá perto de casa, a coleta de lixo passa terça, quinta e sábado. Para que eu vou colocar o lixo na rua na segunda-feira? As pessoas também não ajudam, né? Tem que ter essa consciência. É uma consciência ambiental que se quer, também, né? Quem vai no Nas centro, minhas né? áreas funciona muito bem, mas já ouvi falar que em algumas áreas... Pois eu estou falando na minha concepção. A questão aí não é nem de colocar no dia, Gabriel. No caso aí no centro, é quem vai ao centro, que joga garrafa, que joga coco, que joga... Pelo entendeu? Menos, é a questão mesmo das pessoas que vão ao centro. Eu moro no Montese. Tem um ecoponto próximo à minha casa, que a Rua Júlio César tem 2 faixas. Ele fica ali na Rua Júlio César, próximo ao Polo de Lazer Gustavo Braga. Uma das faixas da rua, o ecoponto é na calçada, já está totalmente ocupada por destroços, por tijolos, porque aquilo ali não é local de ser colocado. Entulho. Estava procurando a palavra correta. Obrigado, Luciano. Entulho. A população não é obrigação da prefeitura recolher entulho, né? A população também tem que ter consciência. Recolhe, dá um eu vou passar lá, vou tirar uma foto para trazer amanhã. Amanhã da hora, vou fazer um vídeo, porque a população também tem que ter consciência. Tem que colaborar. Né? É isso, vamos começar. Não é só pagar a taxa do lixo e achar que o resto é com a prefeitura, não. Tem que fazer a sua parte. Questão de educação e conscientização. E agora sim, aquele assunto de toda segunda-feira, porque com Evandro Leitão filiado, a briga no PT pela candidatura entre novos estágios. Segundo Luiziane, o que mudou é que agora são 5 pré-candidatos à prefeitura de Fortaleza. E aí, Luciano? Enfim, Evandro Leitão saiu do PDT, se filiou ao PT, aquela novela, pelo menos esse capítulo foi encerrado, né? A loura sonha, né? Sonho de uma loura de verão, né? Porque não é só isso. Ela gostaria muito que fosse só isso. Mas está muito claro, ontem foi feita uma festa das grandes para receber o Evandro Leitão. O Evandro Leitão não se indisporia com o seu próprio partido, não correria o risco de perder o mandato, não correria o risco de perder o poder na Assembleia, que ele ainda é o presidente da Assembleia, para ir para o PT simplesmente porque gosta dos petistas. Porque se fosse simplesmente por isso, ele teria ido há muito tempo. O que acontece? Ele vai lá porque tem o aval da cúpula do PT, que está comandando nas bases. O que está acontecendo com o PT é uma coisa que não se via, que ela, pelo menos aqui no Ceará, nunca se viu. Nós vimos lá atrás a Maria Luísa Fonteles entrando, ela era do MDB na época, e entrando no PT para concorrer, mas a Maria Luísa era completamente alinhada. Na verdade, era a única parlamentar de esquerda com assento na Assembleia naquela época. Eu digo isso porque eu estava lá, tá? Eu participei da campanha dela. Sou novo, mas já participei quando eu era adolescente. Ainda mais novo. Muito mais novo ainda, né? Então, nesta época, uma pessoa saiu com aval do partido era muito pequeno, e a Maria Luísa, então, pela primeira vez, uma mulher, chegou ao poder de uma capital no Brasil, pelo PT, a Maria Luísa. Logo depois, ela foi expulsa do partido, por causa desse purismo que ainda existia. Hoje o partido mandou às favas esse negócio de ideologia. O PT é um partido que, goste dele ou não, talvez seja o único no Brasil que possa ostentar esse título sem nenhum pejo. Porque ele tem várias correntes
dentro do partido, elas se digladiam entre si, defendem teses até antagônicas, mas aí vão para o embate, vão para as primárias, né? São prévias, como falando de primária, lembrando dos Estados Unidos, vão para as prévias e depois o partido sai fortalecido, e é um partido de base, um partido também de quadros. Então, isso aí você não pode negar ao PT, goste ou não do que ele defende. Mas o PT, de uns tempos para cá, principalmente quando se aproximou do poder, começou a deixar de lado as suas bandeiras. Eu me lembro, um pouco depois, né, de ser adolescente com a Maria Luísa Fontinelli, já jornalista, que as redações dos jornais eram alagadas de dossiês do partido, falando da corrupção de quem estava no governo. Desde Sarney, depois Collor, alagava. Era uma estratégia do partido. E, lamentavelmente, quando o partido chega ao poder com Lula, se entrega nos braços da corrupção. É lamentável ter que dizer isso. Não tem mimimi, são os dados. Teve muita gente presa, não foi só o Lula, não. Aí se apegam com a figura do Lula, porque dizem, não, mas o Lula foi injustiçado. Teve todos os outros, Adisseu na cadeia, Genuíno na cadeia, e saíram da cadeia porque foram anistiados pela Dilma, foram condenados por corrupção lá. Era a dupla de crime que assim toldou as estrelas do PT. Corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Eu me lembro do PT, o PT tinha uma constelação de estrelas brilhantes. Era muita gente boa dentro do partido, de norte a sul. Foi uma prefeita de norte boa, a sul, né? foi a primeira. A Maria sofreu, coitada, Ela foi né? uma boa prefeita. Era lixo na cidade que não acabava mais. Porque houve uma pressão de todos contra a mulher. Veio o machismo, veio o poder e depois abandonada pelo PT. Era a única do PT no Brasil todo a governar uma capital do porte de Fortaleza. Então o PT, lamentavelmente, se entregou a essas coisas Mas mesmo assim, com corrupção, com lavagem de dinheiro, se entregando ao que as benesses do poder, mantinha ainda uma tradição. Não, aqui nós somos PT, nós somos raiz. Aí você vê a Luiziane, que fez uma briga enorme para viabilizar sua candidatura, 2004, se eu não me engano, lutando contra os petistas, contra Lula, contra Zé Disseu, e ainda contra a canalice do PT em Fortaleza, que criou um slogan, eu sou PT e voto Inácio. Numa infidelidade partidária, assim, eu estou sendo infiel e mostrando a tua cara que eu estou sendo infiel. E a Loura venceu. Mas esses são tempos românticos. E a Loura está se lembrando desse tempo. Que não existe mais, é outra realidade. Não existe mais. Né? O tempo passou e eu acho que a Loura viu na janela. Então ela está esperneando, a meu ver, e espero que ela não me leve a mal, que eu gosto dela, genuinamente, tenho uma paixão genuína pela Luiziane, uma admiração pela mulher, pela política que ela é. Eu não concordo com nenhuma das suas ideias, mas mantenho o respeito e a admiração pela coerência dela. E ela chega e diz assim, triste, olha, eu fui visitar o Lula 9 vezes, quando ele estava na prisão. Eu até brinquei, é uma tarada, né? Mas a coerência dela, ela acredita naquilo. Então, eu respeito a crença dela. Agora, eu não respeito, ela não tem direito de ser ingênua, nem simplória, de achar, o partido já disse aí numa convenção, que não haverá prévias. E ela está repetindo agora, que acredita que nas prévias ela vai vencer. O partido já disse, olha, se tiver uma maioria no diretório, não haverá prévias. Então já está claro, o desenho está muito claro, não está mais no esboço, já é arte final, já não é mais RAF, o seu rascunho, né? Vou transformar o seu rascunho em arte final, já não é mais rascunho, já é arte final o desenho. O Evandro Leitão chega como candidato. O que eles estão dizendo agora, e querem que nós acreditemos, é que ele já é prefeito, que ele já é candidato, eu não tenho a menor dúvida. Porque a Luiziane, nas épocas em que ela resistia, são várias correntes. A do Guimarães é a principal, é a majoritária, a corrente. Então ela se alinhava com o Zé Ayrton Cirilo e vencia nas prévias. Acontece que o Zé Ayrton, que sempre foi o patinho feito do PT, comeu o pão que o Camilo amassou no governo anterior, foi agora contemplado como é humano. Tem cargos
no governo do Elmano e não vai se alinhar a Loura pelos seus belos cabelos e os seus olhos azuis. É a disputa pelo poder. Então o PT se entregou ao pragmatismo. Não quer saber mais de raiz, né? Olha, o PT raiz. A Luiziane vai dizer, eu tenho 30 e poucos anos de partido. Fundei o partido, chorei e sorri com o partido. E agora vem um cara, não tem 30 dias, não tem 30 horas, né? Já tem 30 horas, né? Que está no partido e será o candidato. E essa brincadeira de dizer, olha, tem mais 4 candidatos, o Guilherme, a Larissa e o Arthur Bruno, isso é para a gente ver, para a gente sorrir. Então, Loura, para lamento meu e de muitos dos seus amigos que não estão entendendo a realidade política, e aqui a gente diz muito, né? O mundo mudou e o Lula está com os olhos no retrovisor, não acompanhou as vicissitudes, as mudanças, porque são muito rápidas. A forma como essas mudanças, é muito rápida a forma como essas mudanças acontecem. E a Loura, que é da nossa idade, né, que é da juventude, parece que também não acompanhou e ainda está na era romântica, lá atrás, sonhando que nas prévias ela vai fazer bonito e vai ser dado para ela pelo menos uma vaga para senador. Se ela não tiver cuidado, nessa vaga vai lhe arrastar. Pois é, eu ia te perguntar, o que é que você acha que vai ser o caminho? Ela futuro, pode sair né? do partido, ela espera essa vaga nas eleições de 2026? O que é que você acha? Olha, nunca ninguém tinha falado nisso, né? Uma boa pergunta. Ela sairia do partido? Eu tenho a impressão que não. Não, acredito. Não sairia, porque se ela fosse como o Leitão, eu até imaginaria, né? Olha, eu fiz tudo pelo partido. Aí o partido, na hora em que vai escolher, que eu poderia ser a candidata, eles me escanteiam, então eu vou para outro time. Acontece que, para ela ir a outro time, primeiro, tinha que ter essa garantia, e segundo, ter essa estrutura. Ela é PT, a cara dela é estrela, é muito ligada. Leitão não. Leitão é assim, como é que se diz? Ele adere, e não é no mau sentido. Ele adere porque ele não tem exatamente uma camisa. Leitão, qual é a camisa dele? A camisa alvinegra, do Ceará. Então, pode ser que muita gente do Fortaleza perceba o Leitão como do Ceará. Mas a Loura, assim como muita gente do Fortaleza perceberia ou perceberá o Leitão como alguém do Ceará... Inclusive, eu já vi esse movimento nas redes sociais. Do Ceará. Já puxaram, então, torcedor do Leão não vota no Leitão. No Twitter já vi. Olha aí, olha que slogan. Falando. Torcedor do Leão não vota no Leitão. O pessoal mistura tudo, né? Não, mas Política, faz parte, são as paixões. O pessoal fala que se ele não teve capacidade nem de gerir um clube, imagina uma cidade. São os argumentos que alguns tricolores estão utilizando. Apaixonados, né? Dos tricolores apaixonados, né? Alguns. É assim, pois é, tem gente que não, só porque o cara foi Fortaleza, o cabo do Ceará não aceita. O cabo foi do Ceará, o do Fortaleza não aceita. São paixões clubísticas. Inclusive, voltando para as eleições de 2018, muita gente fala, não é pouca gente não, já vi muita gente falando que votou no Luiz Eduardo Girão porque ele ajudou o Fortaleza a tirar o Fortaleza da Série C em 2017. Essa coisa clubística funciona muito no e ele parlamento, vem como prefeito, né, Gabriel? Exatamente. E ele vem como prefeito, Eduardo Girão. No parlamento. Ah, coitado. Aí... Vem tentar, né? A direita vai simplesmente ser dizimada. Sim, sim. Com três candidaturas, não vai para o segundo turno. Não vai para o segundo turno, não tem como. Então, eu acho que a Loura não iria, porque é muito mais do que o carimbo que o Leitão tem do Ceará, ela tem do PT. Então, como é que iria ter uma confusão? O Leitão é do PT e a Loura é do outro partido, né? Que, seja qual for o partido B, e o outro é do PT, e criaria uma confusão. E outra, a Loura é muito ligada ao Lula, né? Ela é apaixonada pelo Lula, e o Lula não poderia pedir votos para ela. Então, o cabedal, a grande coisa que ela teria a seu favor, ela não teria se fosse para o outro partido. Então, ela vai ter que se submeter, como sempre aconteceu dentro do partido, quando uma tese é vitoriosa, os demais têm que se suceder. Faz parte do jogo da democracia. E continuando falando, Luciano Cleber, de política local, PSB e Podemos são atualmente os nomes mais ventilados como principais destinos dos pedetistas. Filiação ao PT é vista como quase impossível. Então esse pessoal não vão para o PT, então. Acha que eles vão
Como é que vai ficar? Para o PT, jamais. Ciro teve um sonho maravilhoso, eu não sei se já comentei aqui, porque eu comento todo dia no meu programa. Atenção, eu tenho um programa Café com Clever, todo dia às 7 horas nas redes. 7 da manhã ele entra ao vivo. Nas redes. Então, às vezes eu misturo, né? Por isso que eu coloco essa foto quando eu faço algum artigo sobre recortes que eu faço daqui e do outro quando é do outro. Mas o que foi... O Cid queria muito uma foto com o Lula, para dizer exatamente isso. Olha, eu fui convidado pelo Lula, mas como o meu grupo não pode ir, porque o PT não aceita todo mundo, agradeço muito a gentileza e vou para outro partido. Não teve essa foto, não tem prestígio, mostrou-se irrelevante em relação a isso daí. É um poder em declínio, e ele queria manter esse poder. Não tem mais como, acabou-se. Depois da briga dos irmãos, aí que o negócio se fragilizou ainda mais. Hoje ele quer manter um fiapo de poder com esse grupo. E chorou, né? Assim, olha, quando o Leitão foi se filiar, olha, fugiu a nossa tática, que era ir todo mundo junto. Uma decisão individual, Espero né? que seja só ele. Aí foram mais 5 prefeitos. Então está se esvaindo como areia, como água que escorre das mãos, o poder que o Cid tinha. Foi muita, assim, teve uma presença que surpreendeu na filiação de Evandro, na festa enorme de filiação, que foi a da Luiziane. E mais surpreendente foi uma ausência, exatamente a de Cid Gomes, porque acho que ele não concordou, porque ele queria. Só que o Evandro foi assim, o Cid disse que era dia 4, passou para o dia 8, para o dia 16, vai ser hoje. De cara, eu não posso perder mais tempo, não posso perder o timing. Então, no dia seguinte, que o Evandro entra com um pedido de filiação, ele está nos braços do Lula, com a foto, mostrando, está aqui. Quem é que tem prestígio? O Lula poderia ter recebido. Seja qual foi a desculpa que pudesse ser dada para o Cid, foi por água abaixo. Porque ele pôde receber o Evandro Leitão e dar as boas-vindas, os votos e as fotos de boas-vindas. Portanto, sem choro, quer dizer, vai ter choro, vai ter ranger de dentes, mas Leitão é o candidato. Cid e o seu grupo não poderão ir para o PT. Alguns já desgarrados irão para o PT. Pode ir para o PSB, isso pode dar uma confusão enorme. Imagina, o Cid está saindo do PSDB, do PDT e vai para o PSB. E tem uma articulação nacional de ter uma federação entre os dois. Se amanhã tem essa federação, com que cara vai ficar o Cid ter que partir para um outro partido? Aí ele pode ir para o Podemos. Ele guardou aqui, nesse desenho, é assim que funciona, né? Guardar o PSB. Hoje o presidente do PSB é o pai de Camilo Santana. Guardou o partido, tomou de quem poderia ficar, e o outro partido, que é o Podemos, quem está sob a guarda do Bismarck, que é o prefeito de Aracati e também cidista, está do lado de Cid. Uma das coisas. A coisa melhor que tinha para o Cid era ir para um outro partido que se formou, que eu não sei nem a sigla, porque é uma fusão de 2 partidos. E neste caso, a legislação permite que o parlamentar saia sem risco de perder o mandato. Porque, embora com as anuências que o Cid deu, os candidatos aí, os deputados que estão indo para um outro partido, correm o risco, porque o Figueiredo já adiantou, nós vamos cobrar esse mandato na Justiça. Isso aí, Luciano Cleber. A gente está agora terminando o primeiro bloco, mas fique aí que já já nós estamos de volta. Estamos de volta com Da Hora desta segunda-feira e Comissão Eleitoral cede e Elmano receberá a lista tríplice para a escolha de novo PGJ. Vai falar da PGJ. Cara, é um negócio esquisito que se inaugura no Ceará, iria se inaugurar no Ceará. Sim. Porque tem essa história da lista tríplice. Como é que funciona? O Elmano foi o eleito para ser governador do Ceará, eleito com o voto dos cearenses. O pessoal da Procuradoria não foi eleito por ninguém. A lei diz assim, a própria Procuradoria vota internamente e elege uma lista tríplice. E cabe ao governador, ele tem a prerrogativa de escolher qual daqueles que compõem a lista tríplice será o nomeado por ele.
Aí eles fizeram lá um jeitinho assim, olha, nós vamos para a eleição, o segundo e o terceiro colocados se comprometem a renunciar. Portanto, é como se ele indicasse, o nome que nós queremos é este, tirando a prerrogativa do governador. E o Eumano disse, olha, que é isso? Aí falou com cada um deles, e eles voltaram atrás. Disse, não, nós aceitamos. O Eumano disse assim, digamos assim, que foi fulano, e Gabriel ficou em segundo, e Rochelle em terceiro. Aí o Eumano mandou um ofício, né? Ô, Gabriel, se eu indicar você, você aceita? Aí o Gabriel, que já tinha feito um acordo dizendo que não, disse, ok, aceito. Da mesma forma, a Rochelle que ficou em terceiro. Então, desfez uma camisa de força que queriam colocar no Eumano. Não, nós só queremos se for esse daqui. Não, o Eumano ouve, é democrático isso, é de acordo com a lei, ouve a categoria escolhe 3, e desses 3, o Eumano escolhe 1. Não pode a categoria, só pode ser se for esse, se não for a gente não quer fazer biquinho. Então era coisa antidemocrática que se inaugurava no Ceará. Um conluio entre os procuradores, uma espécie de democracia, o mais votado é eleito, mas a lei não diz isso. A lei diz que há uma eleição onde 3 nomes saem, a famosa lista tríplice. Desta lista, o Eumano escolhe quem ele quiser. Então, fez bem o governador de não aceitar, queria encurralar o governador. E entenda os principais pontos do texto aprovado no Senado sobre a reforma tributária. A proposta para modernizar e simplificar o sistema tributário brasileiro traz, entre outros pontos, o fim do efeito cascata. Com a mudança, a tributação vai gerar um crédito para descontar na etapa seguinte. A cobrança muda da origem para o local de consumo do bem ou serviço. 5 tributos, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, serão transformados em 2, Contribuição Federal sobre Bens e Serviços, CBS, e Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, destinado a estados e municípios. O IBS, junto com a CBS, vão compor o Imposto sobre Valor Agregado, IVA. Cada novo tributo terá um período de transição. A CBS será totalmente implantada em 2027, já o IBS em 2033. Também será criado um imposto seletivo para taxar produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Então, Luciano Kleber. É uma coisa histórica. Pela primeira vez, depois de muito tempo, e desde que eu me entendo como gente que mexe com política, que se fala, o Brasil tem que ter uma reforma tributária. Pois bem, o governo Lula inaugura uma reforma tributária. Goste ou não dela, é boa ou não, pelo menos já indica assim, o Brasil tinha uma parafernália de impostos que atravancava a empresa, tinha setores específicos só para tratar de impostos. A maioria das vezes era para ver que brecha tinha para não pagar imposto. Era imposto demais, a energia e tempo e pessoas que eram consumidas para tratar da questão tributária nas empresas. Agora, aquela parafernália de impostos está se resumindo a 2, e mais um, né? Um vai ser chamado imposto e o outro chamado de contribuição. Um que diz respeito aos estados e outro que diz respeito aos governos federais. E vai ter um outro imposto, que é o chamado imposto do pecado, que é uma coisa estranha. Olha, vão punir bebida alcoólica, vai ter um imposto maior, que é exatamente para desestimular o consumo. Mas o que dizer do vinho, que faz bem à saúde? A ideia é assim, eu vou aumentar o imposto de cigarro. Pode aumentar. Os remédios ruins, Nunca medicamentos ouvi ruins. falar de algum tipo de coisa boa que o remédio traga. Já o vinho, não. O vinho, há estudos até da cerveja, né, que você tomando com moderação, faz bem para a saúde. Faz bem para o coração, faz bem para outras histórias aí. Diz que a cerveja combate Alzheimer. Não vão tomar cerveja demais achando que não vão ficar bestinhos por causa disso, não. Mas assim, é meio incongruente. A não ser assim, olha, se comprar até tantos, aí não tem imposto, como é que seria, né? Porque dizem que uma taça de vinho por dia é bom para a saúde.
Mas tem gente que, em vez de tomar uma taça, vai tomar 3 garrafas. Aí não dá. Aí realmente está errado. Mesmo então, forma a cerveja, né? Tem gente que não bebe só uma ou duas, né? Bebe nunca logo, bebe só. vai logo gradeado Né? todo ou mais, né? Esse é o problema, a falta de moderação. De equilíbrio, equilíbrio. Porque é moderação, porque depois o cara bebeu, o cara nem pensa no equilíbrio, né? Vai bebendo. Se desequilibra mesmo. Porque a diferença entre o remédio e a droga é a dose. Então, tem remédio que você toma demais também, não presta, né? É isso. E Congresso derruba veto à desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. O placar do Senado foi de 60 votos a favor e 13 contrários à derrubada do veto sobre a desoneração da folha de pagamento. Na Câmara, o resultado foi de 378 votos favoráveis e 78 contra a derrubada. O texto agora segue para promulgação e fica prorrogada a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. Pela proposta, as empresas podem substituir a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota de 1 a 4,5% sobre a receita bruta. A desoneração perderia a validade no fim desse ano, mas com a prorrogação vale por mais 4, até dezembro de 2027. A proposta tinha sido integralmente vetada pelo presidente Lula. Olha, há muita coisa a se considerar. Eu não sou favorável a esse tipo de desoneração. Porque quando você tira dinheiro da Previdência, é um problema que pode ter consequências depois. Só que você tem que sopesar. Quem criou a tal da desoneração foi a Dilma. Para tentar, olha, eu vou tirar imposto, vou diminuir a contribuição previdenciária do empregador, porque nós pagamos também, né? É o empregado e o empregador, para que as empresas com mais dinheiro possam contratar mais gente. Então, num período em que o problema de emprego é complicado, não tem um equilíbrio correto, né? Hoje nós temos uma das menores taxas de desemprego. Mas é uma coisa sustentável, que se fosse sustentável, eu até concordo, está na hora de ir desmamando. E teria que fazer isso da mesma forma como o imposto, né? Tanto o IBS quanto o CBS é coisa paulatina, devagar, tem um escalonamento, para você não criar um choque e de repente desbalancear tudo. Então, poderia ser, com essa desoneração, devagarinho. Era de 1,4, vamos passar para até zerar. Porque eu acho que não tem também... Primeiro assim, você não pode ter oneração para o trabalho. Começa daí. Mas nesse caso, é só, pelo que eu vi, só da contribuição previdenciária. Se é só na contribuição previdenciária, então é complicado. Porque pode abalar e amanhã você tem que fazer uma nova reforma da Previdência. O país aguenta mais uma. A reforma que foi feita lá, ainda no Bolsonaro, né? Começou com o Temer, foi feita no início do governo de Bolsonaro. Daqui a pouco pode ser que precise de uma outra com esse tipo de desoneração. Mas no aspecto político, aqui nós temos, primeiro, uma pressão enorme das empresas, que são realmente os 17 setores que mais geram, né, emprego para o país. Então é bom resguardar, mas com cuidado, né? Eu acho que já tinha que ter tido um escalonamento. Eu não vou vetar, desonerar, mas vou propor um escalonamento para, paulatinamente, eu ir retirando esse auxílio, né, que dão para a empresa. É um auxílio que dá para a empresa. Mas, politicamente, logo depois que o Lula elege, né, o Dino, lá na CCJ, depois de 10 bilhões de emenda, já superou o número de emendas de Bolsonaro. Lula em menos de um ano. Já superou o número de emendas em 11 meses. do Bolsonaro. E houve, assim, durante ali, para o Amapá, para o Alcolumbre, que é uma coisa, né? Lembra, quando foi o Mendonça, foi mais de um mês, o Alcolumbre sentado sobre a indicação, porque não era o nome que ele queria. E aí acordou com o Lula, né? Rapidamente ele já agendou, ainda colocou as duas para facilitar conjuntamente e foi feito. Mas logo depois disso, dessa grande, né, jogo, né, de emergência emendas também, quando foi para o plenário, ele decretou logo a emergência também. Assim que terminou na CCJ,
Ele deu emergência logo para ir para o plenário logo, não quis nem esperar, né? Hoje o Dino, só aqui uma curiosidade, o Dino talvez seja a única personalidade que esteja nos 3 poderes ao mesmo tempo. Ele é senador, poder legislativo, ele é ministro da Justiça, poder executivo, e já está indicado ministro do STF, do poder judiciário. Era bom que o Lula corresse, que fica um negócio estranho, né? Você está dizendo, o cara é ministro da Justiça e é ministro do STF. Mas é só em fevereiro, né, que ele assume. Enquanto isso, ele é ministro. Enquanto isso, ele é ministro da Justiça. Não larga o osso, né? E é também senador. E senador. Porque os cargos só são tirados dele, arrancados dele, quando ele assumir no Senado. Isso. Então, assim, logo depois que tem esse sucesso, aí tem essa derrocada em 2 PECs. Uma, a da desoneração, que a gente falou agora, e a outra do marco temporal. Porque o Lula, em vez de negociar, viu que estava perdido, foi dizer para o mundo inteiro, na COP, que o nosso Congresso é a raposa tomando conta do galinheiro. Isso não é coisa de gente que queira negociar, né? Mas aí também pode ter tido um acordo, né? A gente volta sim para essas 2. Ninguém sabe o que aconteceu nos bastidores, né, Luciano Kleber? É fácil de... Ali com o Pacheco, né? Depois da viagem para Dubai, muitas coisas, muitos acordos. Mas o marco temporal, o Lula quer, porque é uma coisa ideológica, né? Então, quando é uma coisa mais pragmática, de poder, o Lula vai lá e dá um jeito, né, de convencer. Quando é coisa ideológica, aí o pessoal diz, não, isso aqui eu não vou me vender, não. Isso aqui é o pessoal do agro. Disse, olha, não tem como. Para ter uma ideia, os ministros, que essa coisa absurda do cara ser senador, 4 senadores são ministros. Então, eu já acho estranho, porque há um conflito de interesses. O parlamento, uma das funções dele é de fiscalizar o executivo. Então, na hora que um parlamentar sai da sua cadeira, do seu mandato, e vai para um cargo no executivo, fica essa promiscuidade. Ele deixa o suplente, olha, se tu fizer besteira, tu perde, então é vulnerável o suplente. E aí, quando não acreditam, tem essa coisa que eu acho imoral. O Lula exonerou os 4 ministros para voltarem às suas cadeiras no Senado e garantir a indicação do Dino. Aí, assim, logo eles voltam, mas o Fávoro, né? É o cara do agronegócio que está lá, do desenvolvimento. Ele ficou mais um tempo e votou contra o governo. Ele não vai durar muito tempo, pode botar isso daí. Votou com o pessoal dele, contra o marco temporal, me perdoe. Não, em relação dos ministros terem voltado para ser senador, para poder voltar, a gente estava comentando aí o doutor Djalma, que é constitucional, mas é imoral. É imoral. Quase, a gente não pode dizer que é estelionato, né? Mas eles não mudam parecido, porque como que... É absurdo, né? Só no Brasil. É um conflito de interesses. E eles só não mudam essa lei porque favorece a eles. O cara não se elege, com certeza. Não se elege já contando. Não, mas fulaninho vai ser chamado para ser secretário. É comum, não tem como. Começa um governo, não tem como nenhum governo que não tenha deputados, ou prefeito que não tenha vereadores, ou presidente que não tenha deputados federais e senadores na composição da sua equipe. Porque já conta. Não é alguém sobe, alguém que é suplente assume a vaga e fica na dependência. É uma imoralidade, porque tem esse conflito de interesse. Um faz as coisas, o outro deveria fiscalizar. Tudo bem, ele sai, na hora que ele está no executivo, ele não tem mais um mandato. Mas deixou lá, vulnerável, o seu suplente, com a espada na cabeça dele. Se você votar errado, eu corto a sua cabeça. Direção, dá tempo a gente chamar mais alguma matéria ou a gente vai para o nosso intervalo? É isso, a gente vai para a nossa segunda pausa, mas fica aí que já é da hora dessa segunda-feira. Tá de volta. Estamos de volta com da hora dessa segunda-feira, falando que reestruturação política e equilíbrio entre os poderes serão a prioridade em 2024, foi o que antecipou Rodrigo Pacheco.
No começo do ano de 2024, em fevereiro, nós acabamos de fazer uma reunião de líderes aqui. Nós estamos com muito entusiasmo em relação a diversos temas para 2024, que envolve reestruturação política, código eleitoral, inteligência artificial, equilíbrio entre os poderes, o combate à violência e ao crime organizado. Então há uma pauta muito extensa e certamente o Senado vai começar 2024 com muito trabalho pela frente. Você viu aí, né? Algumas não promessas. Vi nada aqui. Não, aí no caso é que ele vai colocar em pauta prometeu para alguns senadores algumas pautas que eles vão colocar para votação. E muitos estão acreditando nisso, né? Mas assim, eu sempre falei, né? Sempre se ouvia falar da reforma tributária, que nunca aconteceu e poucos acreditavam. E vai acontecer, né? Já foi aprovada, agora vamos ver na prática como é que vai funcionar. Uma outra frase que se dizia sempre assim: a reforma das reformas é a reforma política, e que nunca era feita porque interesses, principalmente dos parlamentares, seriam atingidos. Então, o que ele está dizendo aí é que tem uma reforma, se não é uma reforma política, uma reforma administrativa, que tentou se fazer também no governo anterior e não foi possível. Então, tem umas pautas aí boas, alviçareiras, né, como a gente costuma dizer, promissoras, que possam melhorar o país. Como até então não foi feito nada disso, a gente fica com o pé atrás. Mas a partir do momento em que até a tributária já foi feita, é possível que a gente possa acreditar que venha uma coisa melhor dentro do Congresso e que não fique só atrelado ao governo. Uma das pautas é o fim da reeleição, né? Para o Executivo, mas não deveria ser só para o Executivo, né? Deveria ser para o Legislativo também, seria né? aumentado, né, o mandato. Mas veja bem, o do é um pouco diferente, porque nunca teve problema com reeleição dos deputados. O Rodrigo Pacheco mesmo falou que viu que não deu um bom resultado. Não, é assim, as últimas reeleições, na verdade, né? houve um erro grandioso do FHC. Quando eu digo erro, assim, o Instituto da Reeleição em si é ruim, não sei se é ruim ou bom. Talvez seja ruim, no caso brasileiro, tá certo? Agora, o que aconteceu, o que é ruim mesmo, é que um presidente em exercício faça uma lei que o favoreça. Por exemplo, se agora for feita essa lei dizendo que não terá mais reeleição, o Lula ainda pode recorrer, porque ele não pode ser prejudicado, ainda pode recorrer à reeleição. Eu acho que ele nem termina o mandato, mas eu digo assim, em termos, né? Deus queira que ele termine, porque quando eu acho que ele não termina, é que a situação política, econômica vai piorar bastante, ele não tem energia para resolver. Deus está ajudando o mundo, né? Os Estados Unidos já deram uma referência boa, né? Tomara que as guerras acabem e a gente possa viver bem e prosperamente. Então, tentando sulavancos. Deus queira que o Milei dê certo na Argentina e a gente volte à normalidade. Deus queira que dê certo o governo Lula nesse aspecto. Okay? Então, não tenho nada contra. Era só achando, pela minha previsão, que olha, o negócio não estava muito bem. Mas o que ruim, né? O FHC, se queria a reeleição, tinha que ser assim: eu fui eleito nessas normas e tenho que segui-las. Então, o meu sucessor vai ter direito à reeleição, e não ele. Aquilo foi imoral também. Né? Falando de coisas legais, aquilo pode ter sido legal, mas foi imoral. E ainda teve a história de comprar voto para ter reeleição. Então, agora, se acabar com a reeleição, porque muita gente está achando que é ruim. Eu acho muito estranho. E assim, eu, por exemplo, né, falo muito eu estou inelegível lá em Sobral. Porque eu, como jornalista, criticava muito, e como critico sempre, quem está no poder. Porque isso é uma das coisas nossas. Aí o juiz disse: você está criticando o candidato. Não, eu não estou criticando o candidato. Eu estou criticando o gestor, que por acaso atual, né? É também um candidato. Então, nesse aspecto, é ruim, porque o juiz, para favorecer o cara, né, a impressão que eu tenho, porque quem foi apenado? Eu. Porque eu criticava muito o prefeito, como ainda critico, a gestão dele. Eu nunca disse que ele era feio, nunca disse que ele era amarrotado, mal cheiroso. Eu até fiz uma brincadeira quando o juiz me proibiu de... Aí eu comecei a dizer: você é lindão, prefeito. Lindão, cheirosão, gostosão. Depois disseram que eu não podia falar mais nada. Não, você não fala nem de bem nem de mal de ninguém. Mas é um absurdo que durante o período eleitoral não se possa criticar o gestor, só porque ele é candidato. Ora, se ele é candidato é por causa de uma lei
enviesada que permite que ele fique no poder, e aí eu acho que é um desequilíbrio horroroso, né? Quer ser candidato, então você sai antes, deixa o seu vice lá e vá ser candidato. Mas o cara é candidato e fica na gestão. E aí eu não posso criticar o gestor porque eu estaria criticando um dos candidatos e o outro não. Ora, o outro não está na gestão pública. E ele, prefeito, no meu caso especificamente, era o gestor. E eu criticava as ações da gestão dele e não do plano de governo futuro dele, alguma coisa assim. Eu só dizia o seguinte, ele não fez nada, como é que vai fazer a partir de agora? Então isso pode levar a essa confusão. Aqui chegou o senhor juiz lá de Sobral, que me manteve inelegível. É isso. E assim, essa questão do fim da reeleição, quando se no caso o candidato, quando o gestor for positivo em relação à gestão dele, e aí ele vai ter que indicar, vai ter que ter um sucessor. Quem que garante que o sucessor dele vai ser bom como ele? Não, acabando com a reeleição, ele não podendo mais e sendo um bom gestor. Né? Mas ninguém nem garante. Pois e ele próprio, por Tasso Gereissati. Tasso Gereissati fez um governo divisor de águas no Ceará. Divisor histórico, como nunca antes na história desse Estado. Fez um brilhante governo. O terceiro mandato dele já não foi essas coisas. Pois é. Já deixou o governo com alguns problemas de caixa. Entregou para o Lúcio Alcântara o Estado muito pobre. Então você não garante nem que a própria pessoa né? tenha um bom mandato depois. Tá certo? Então, neste caso, não tendo reeleição, seria 5 anos. Sim. Então, 5 anos de gestão, como já houve lá atrás, acho que na época do Sarney, né? Ainda foi 5 anos, e aí não teria direito à reeleição. Então, procure fazer um bom governo durante esses 5 anos, porque depois não tem mais, você não vai mais se reeleger. E aí, às vezes, o que é ruim na reeleição é que, por exemplo, o Milei, ele chegou lá e está fazendo um bocado de coisa, e já estão dizendo, o cara é antidemocrático. Não, ele não vai aceitar os piquetes, manifestação à vontade. Então, ele tem que tomar algumas medidas amargas. É igual assim, como eu digo muito isso, né? É um tumor que nasceu, vamos colocar no seu ombro, né? Para não chamar na outra parte do corpo. Um tumor no seu ombro. Aquele tumor, você vai ter que sarjá-lo. E vai doer um pouco aquilo dali. Mas você vai sarar e vai ficar com a sua saúde próspera, né? Se você deixar aquele tumor e ficar agradando ele, olha e tal, e não fizer nada, ele vai crescer e vai acabar matando você. Então, às vezes, o governador não teve tempo, né, o presidente, fazer aquelas coisas nos 3, 4 anos, no último ano ele já não quer, deixa de fazer, porque sabe que se fizer, mesmo sendo necessário, o povo sofrendo vai dizer, eu não quero esse sofrimento não, eu quero uma outra coisa, deixa o tumor aí. É como se dissesse mas isso daí. Alguns processos tem que passar, né? É um processo pois para é, ter então um resultado, com 5 né? anos, ele vai fazer, olha, eu tenho que fazer mesmo, tem que melhorar o país, se for um cara bom, né? Eu tenho que fazer mesmo, Pensar lá na vou frente. fazer o que é necessário, aí quem suceder vai também fazer isso daqui, pode ser que eu volte depois, se ele tiver idade, ou o meu grupo político toma conta disso. Luciano Cleber, a gente ia falar um pouco do Sérgio Moro, né, que ele encara turbulências em série e vê crescer risco em relação à cassação do mandato. Dá para falar bem objetivo um pouquinho do Moro, porque a gente já está com o tempo quase estourado. O Moro está desmoronando, né? Mas assim, o Moro, desde que aquela saída, como ninguém saía, né? É até assim um protocolo, você está no governo, embora brigue, cada um sai e as brigas são internas. Segura a onda. E quantas pessoas, né, não foram já tiradas do poder? O Moro foi mordido, foi picado pela mosca azul. Ele veio da magistratura, onde ele mandava em tudo. Imagina um juiz, ele manda em tudo. Fala embaixo, olha aquela juíza, né? Me chame de excelência. Acostumado a se chamar de excelência, de um respeito reverencioso, né? Reverencial a ele. Quando ele vai para o executivo, de onde ele nunca tinha tido experiência, a não ser assim, político, né? Foi executivo, né? Porque ele foi ser ministro. Então estava no poder executivo. Sim. E foi para um aspecto político, concordo com você. Mas ele era um gestor, né, de um ministério. E lá pelas tantas, imaginou-se, né? Ele viu, e isso aí é coisa ruim para ele, um oportunismo, percebeu que o Bolsonaro está fraquejando. Então, Bolsonaro vai ruir com o governo dele, eu vou me salvar e serei o próximo presidente da República.
uma visão míope de quem não está acostumado com o mundo político. É isso. Bolsonaro sobreviveu, está aí com todo o vigor político. E onde está Moro? Odiado pela esquerda, pela direita. Quem gosta do Moro agora, quem defende o Moro, Nem né? o lado. Nem o Deltan Dallagnol. Nem o Resultado, próprio amigo. se ele saiu do governo dizendo que Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal. A partir daí foi um baixo astral total no governo. Não conseguiu provar até hoje, foi aberto um inquérito, não se provou nada. Ele não podia dizer que houve interferência, porque senão ele também estaria se incriminando, ele conhece bem a lei. Se ele não tem feito isso, hoje, e não o seu inimigo estava no STF, e não Zanin e Dino. Mas ele poderia ter sido indicado, brigou, né? foi ser candidato a presidente, viu que só sobrou a sua candidatura, e está sendo caçado. Um dos motivos federal, é por isso. E vai ser caçado. E um dos motivos é o dinheiro ainda como presidente, vai ser viu? caçado por quê? Porque tem muito mais motivo. O que fizeram com o Deltan Dallagnol foi sacanagem. Inventaram a lei. Inventaram. Uma interpretação inventada da lei, para caçar o Deltan. E o Moro tem muito mais sentido, e já teve gente caçada, e o Deltan foi o primeiro nesse aspecto. O Moro não, já tem jurisprudência, gente que foi caçada. Esses 2 milhões, ele tinha, né? Porque tem um teto de grana. Ele tinha um teto para presidente. Como tinha o dinheiro, foi usar para senador. E aí gastou mais do que o senador podia gastar. É isso. Tá E perdido. mudando de assunto, Desmoronou. vamos falar agora de saúde. Você que quer emagrecer de forma saudável, entre em contato com esse número que está aparecendo aqui para poder, né? O Luciano Clever também já está tomando. Luciano Clever, Life Slim, que tem 11 blends naturais, totalmente naturais. Então peça sua Life Slim e emagreça de forma saudável. É isso, suas considerações finais, Luciano Clever. Muito bem, Life Slim. Muito obrigado por estar mais uma vez aqui na presença do Gabriel, na presença da Rochelle e na companhia dessa audiência maravilhosa. Feliz Natal para vocês. Vem depois do Natal agora, né, Luciano Clever? Gabriel. Rochelle, muito obrigado. Luciano, muito obrigado. Feliz Natal antecipado aí para você também. E para você aí de casa, um forte abraço. Muito obrigado pela sua audiência. E a Rochelle tem alguns alôs para a aí Edith para mandar. Barbosa, que é fã do Luciano Clever, né? Gente e o boa. Francimar do Jardim Iracema, que bateu uma foto com o Luciano Clever, não foi, Luciano Clever? Que não pede também um da hora. Quero agradecer demais a sua audiência. Dizer que amanhã nos encontramos aqui no mesmo horário. Você fica agora com o programa Ferreira Aragão. E logo após, Esporte União com Gabriel Viana. Até amanhã.